Segurança na prática do psicólogo. Hoje na live a gente vai abordar os principais temas que trazem segurança, ou os principais tópicos que trazem segurança para o psicólogo na sua prática clínica, e a gente vai refletir sobre soluções para eles. Vamos começar já o nosso conteúdo aqui pensando num dos pontos, né? Eu selecionei aqui 3 pontos que os psicólogos normalmente têm muita dificuldade, e a gente precisa driblar essas dificuldades para que a gente possa fluir na nossa profissão. Então, o primeiro tópico que eu selecionei aqui é não saber usar os protocolos da prática, né? Não saber usar, não saber quais são, não saber como aplicá-los. Exemplo disso, gente, nosso prontuário, avaliação psicológica, a anamnese, a análise diagnóstica, o diagnóstico clínico, mas o diagnóstico da abordagem, como que funciona, né? O psicólogo ele fica muito confuso. Eu tenho que ter papel, eu tenho que entregar. É a prática mesmo, gente. Coisa que nenhum outro profissional vai saber ensinar pra gente, né? Eu tenho que entregar, eu tenho que fazer uma devolutiva e tenho que anotar no papel. Quando eu faço um encaminhamento, eu tenho que fazer um encaminhamento por escrito, né? Quando eu vou fazer um feedback de uma avaliação, eu tenho que dar algum papel pro familiar. Como que eu faço essas coisas? Então o psicólogo realmente ele sai bem perdidinho, gente. Eu sei, porque eu também, quando eu saí da minha faculdade, na época, eu também saí muito perdida disso, né? Gente, a nossa profissão ela é muito única, né? Ela causa confusão mesmo, porque assim, a gente, além de ser uma profissão muito abstrata, né? Muito abstrata, e a gente interage de uma forma prática também, né? Como é que a gente toda essa dialética que a gente tem, todo esse pensamento filosófico que tem na nossa profissão, interage com coisas muito práticas, pragmáticas. Então isso é o primeiro ponto que a gente tem que observar e a gente analisar, né? A nossa profissão, ela, além de ser abstrata, ela é prática também. A gente só tem que saber como atuar dosando esses dois aspectos. O segundo ponto que eu vou colocar aqui é não saber a diferença entre psicólogo e terapeuta, né? A gente é uma área da saúde, mas ao mesmo tempo a gente também é terapeuta, porque a gente também tem o processo terapêutico dentro das nossas atribuições. E a gente não pode começar direto com o processo terapêutico, como que funciona isso? Como fica o terapeuta? Ele compete com a gente? Não compete com a gente? Né? A gente fica numa dúvida sobre isso, e o que acontece com essa dúvida? Mina a autoestima do psicólogo. Porque muitos terapeutas que não têm todas as atribuições que a gente tem, todas as responsabilidades éticas que a gente tem, se colocam com muito mais fluidez na internet, se colocam com muito mais segurança na internet, né? Sem ter um código de ética, por exemplo, para limitar algumas ações. Nós temos, né, um código de ética, é importante ter, regulamenta a profissão, faz com que ela tenha um processo de crescimento, inclusive, de respeitabilidade maior, porque a gente tem algumas regras éticas que a gente precisa cumprir para que não fuja da ciência, para que não maltrate as pessoas, para que não cause desconforto nem para o psicólogo, nem para as pessoas que estão sendo atendidas. O conselho de ética ele é muito importante para isso, né? Ele é perfeito? Claro que não, né, gente? Não existe nada perfeito no nosso mundo. Ainda mais lidando com política, né? Porque o nosso conselho de ética é um tipo de política, a gente vota também, eles precisam mostrar serviço, né? As pessoas que ganharam as eleições ali do CRP, né? Eles precisam mostrar serviço, alguns grupos vão ser melhores, né? Alguns candidatos piores. Isso é normal, a gente só precisa estar atento para a gente poder, entendendo a nossa ciência, entendendo os objetivos que a gente quer com a psicologia, entendendo, né, a nossa linha de pensamento diante da nossa psicologia, para que a gente possa votar correto, assim como a gente vota em políticos na política, né? Então a gente tem que aprender a votar também, né? Não adianta só reclamar. Agora, outra coisa, né, que eu botei ali, é não saber atuar na sua própria abordagem. Então, eu botei 3 pontos aqui, né, importante. Não saber quais são os seus protocolos e práticas, não saber, né, trabalhar com eles, não saber a diferença entre psicólogos e terapeutas e não saber atuar na sua abordagem. Eu vou refletir agora com vocês sobre todos esses aspectos, né, que eles vão interagir aí nessas reflexões.
Gente, a psicologia é uma ciência, né, que ela engloba, digamos, olhar o ser humano de uma forma total, né, holística, digamos assim, né, que holístico significa o todo, né. Nós não somos só um ser mental, nós somos um ser físico, mental e social. E aí isso traz pra gente uma riqueza no olhar. Por isso que na faculdade, inclusive, a gente estuda sobre desenvolvimento humano, a gente estuda filosofia, a gente estuda políticas públicas, a gente estuda linguagem, a gente estuda tanta coisa que envolve o desenvolvimento de um ser humano. A gente estuda comportamento, a gente estuda sentimento, a gente estuda motivação, a gente estuda, ou seja, todos os fenômenos possíveis sobre o ser humano, né? Todos os aspectos, né? A gente estuda sobre relacionamento, sobre processos grupais, né? A gente estuda sobre sistêmica familiar, a gente estuda sobre aprendizagem, né? A gente estuda sobre todos os aspectos que influenciam o desenvolvimento de um ser humano, né? Agora, a gente também estuda abordagens específicas que vão atuar em aspectos específicos daquele desenvolvimento. A abordagem TCC, por exemplo, ela vai atuar nos processos mentais, né? O que são nossos processos mentais? A nossa memória, a nossa linguagem, a nossa atenção, a nossa percepção, né? Ou seja, são nossos processos mentais, nossa criatividade, nossa aprendizagem. Esses processos da mente são o foco de objetivo do TCC, para trabalhar a partir desse foco. Ele não desconsidera que existe todos os outros fatores de desenvolvimento. Claro que não. Nenhuma abordagem desconsidera. A única coisa é que ela encontrou uma forma de trabalhar sofrimento partindo do pressuposto que as emoções são causadas por cognições, pelo pensamento, pela memorização, pela forma que a gente memoriza, pela forma como a gente fala, pela forma como a gente aprende as coisas, né? A psicanálise é a mesma coisa, né? Freud, lá nos seus estudos antes sobre a histeria, né, ele iniciou o processo de entender que existem alguns processos que não estão conscientes, são processos que estão inconscientes. Então, esses processos inconscientes, existe ali conteúdos, né, inconscientes que estão vindo à tona em forma dos sintomas que a gente tem, né? Todos os sintomas que a gente transparece de comportamento ou no corpo mesmo, físicos, né, são, né, segundo Freud, são trazidos, são desenvolvidos a partir de conteúdos né, que estão lá no inconsciente, que querem sair, mas existem forças também, né? Ele tem uma força para sair, mas também existe uma força para que ele não saia, e ele precisa sair. E quando sai, que não é reformulado, né, sai de uma forma não reformulada, não refletida, não consciente, ele sai de uma forma torta, digamos assim. Então ele sai adoecendo, ele não pode falar de verdade o que é, então ele fala de uma forma tóxica ali pra gente, né? Então ele fala de forma sintomática. Então, Freud também identificou uma forma de lidar com esse conteúdo que ele identificou, a partir de técnicas da psicanálise, como associação livre, é uma forma do paciente trazer esses conteúdos à tona, né? Então ele ignora que existe comportamento. Não, ele é médico, né? Freud era médico, ele era neurologista, ele era cirurgião. Então é claro que ele não ignora que a gente é um ser também físico, ele não ignora que existe um cérebro que interage e tem processos mentais. Ele só não trabalhava, né? Então a psicanálise só não trabalha com esse aspecto, ele trabalha com o aspecto inconsciente. Agora, por que é importante a gente entender que existe tudo, né? Por que o psicólogo não estudou só as abordagens? Tá aí a diferença do psicólogo e do terapeuta, né? A terapia, né, que é muito importante para o tratamento psicológico, é uma das atribuições do psicólogo. O terapeuta só tem essa atribuição. E por que a nossa profissão é mais completa com relação à área da saúde desse ser humano? Porque a gente trabalha a nossa abordagem
para que a gente possa trazer alívio de sofrimento, mas a gente também aborda outras áreas e a gente interage com outras áreas da saúde, né? Então, isso é só o psicólogo que faz. São atribuições, inclusive, exclusivas da nossa profissão, que se um outro profissional fizer, ele está exercendo o exercício ilegal da profissão e é crime. Então, por isso que a gente interage, digamos, em dois âmbitos de tratamento. Um âmbito que é mais superficial, que é onde a pessoa chega até a gente, que ela precisa, né, ter um norte, né? E esse norte a gente vai dar a partir do nosso conhecimento global da saúde. A gente vai entender se essa pessoa pode estar em risco de suicídio, a gente vai entender os aspectos globais da saúde, né? Agora, o nosso diagnóstico psicológico, ele é totalmente diferente do diagnóstico médico. Porque o diagnóstico médico, gente, aí a gente começa a querer questionar. Tem médicos por aí no digital querendo ensinar psicologia para o psicólogo. Opa, peraí, como tratar uma pessoa com tal transtorno para o psicólogo? O médico. Gente, a gente tem que começar a questionar essas coisas. Tem que começar, por que o médico está me ensinando algo da minha profissão? Se ele não é expert na minha profissão. Na minha profissão tem que ser eu. E se eu tô capenga na minha profissão, eu tenho que procurar outros psicólogos. Tem vários psicólogos ensinando a atuar, assim como o Depressão 360. Tem vários outros aí ensinando psicólogos a atuar na sua própria área. Agora, se um médico quer ensinar psicofarmacologia pra gente, ótimo. Aí eu aceito, que é algo que complementa a nossa área. É algo da área dele que ele quer trazer de conhecimento pra gente, porque essas áreas interagem. Aí, ok. Então, gente, pra gente resumir o que a gente falou hoje aqui, não saber quais são seus protocolos da prática, né? Não saber a diferença entre psicólogo e terapeuta, vamos nos empoderar disso. E atuar na sua própria abordagem. A abordagem nenhuma vai confundir a nossa função também da área da saúde, né? E, claro, né, médicos ensinando psicólogos, né, gente? Pelo amor de Deus, vamos dar um limite aí. Não, eu prefiro seguir uma outra psicóloga, porque ela atua nessas áreas, né? Então, gente, vamos nos empoderar na nossa área. Tchau, tchau, gente. Beijo.